Hoje, em Rompendo o Silêncio... Endometriose. O que é isso? Quais suas causas e sintomas? Nossos especialistas nos dirão sobre suas características e como detectá-las. Já vamos começar! Olá a todos, estamos aqui com o nosso programa Rompendo o Silêncio. Hoje trouxemos para vocês um assunto que não é muito comentado, né? Infelizmente ainda não é bastante comentado, mas que muitas mulheres sofrem com isso. É o tema da endometriose, né? Para muitos é apenas uma cólica menstrual, uma dor forte, mas não é bem assim. Nós mulheres que sabemos, né? Não é apenas uma cólica, né? E acho que sentem essa dor mais profunda que está levando a endometriose sabe muito bem que não é bem assim. E trazemos também para vocês várias pessoas que vão estar comentando sobre esse assunto, profissionais da área, né? Que vai estar ali dando dicas também e informando mais a essas mulheres sobre esse assunto, né, Sara? Sim, porque como você falou há pouco, é um tema não muito falado, então talvez você apresente algum dos sintomas que será falado nesse programa de hoje, mas você ainda não foi diagnosticada com a endometriose, não é? Então, assim, hoje teremos os especialistas falando profundo sobre o tema, falando quais são os sintomas, os efeitos colaterais, também falando de tratamentos naturais, ou você é uma pessoa que sim já foi diagnosticada com a endometriose e ouviu, né, aquela palavra do médico, se acostuma porque vai ser sempre assim, você vai ter que viver com essa doença. Aquela palavra, né, que não tem cura. Não tem cura. Então, olha, será diferente Será hoje? que realmente não tem cura? Será que não tem cura? A princípio, assim, primeiro, para nosso Deus, tudo é possível, né? Então, minhas queridas, fiquem conectadas, ligadinha com a gente. Se você conhece alguém que passa por essa doença, que já foi diagnosticado com essa doença, envie o link desse programa para sua amiga, para sua tia, para sua filha, para sua sobrinha, para elas também virem com a gente hoje descobrir mais sobre a endometriose. Vamos assistir então a primeira matéria sobre esse tema e depois voltamos com os nossos especialistas. Algumas vezes é normal que as mulheres tenham dores durante a menstruação. Mas se for muito recorrente, a dor causada pode ser devida a uma doença chamada endometriose. Mas o que é endometriose? A condição afeta de 5 a 10% das mulheres, ou seja, 1 em cada 10. E afeta o tecido chamado endométrio, que faz parte do útero e cresce a cada ciclo menstrual para se preparar para a fertilização. E se a fertilização não ocorre, então o endométrio é eliminado e ocorre o que conhecemos como menstruação. Mas para algumas mulheres, o tecido que deve crescer dentro do útero cresce fora do útero, criando inflamações. Este cresce para outros órgãos como o intestino, o fígado, a bexiga e, nos casos mais graves, para o cérebro, a pele ou os pulmões. Mas na maioria dos casos, esse tecido aparece nos ovários e nas trompas de Falópio. Mas como saber se está sofrendo desta doença? Os sintomas são dor crônica, incluindo vômitos, tonturas e desmaios, ou dor durante o ato sexual, micção e defecação. A endometriose é uma patologia, em que em alguns casos é hereditária, ou seja, pode ser transmitida de mãe para filha, e provavelmente começa quando uma mulher começa a ter períodos menstruais. Há também fatores de risco que aumentam a probabilidade de sofrer com essa condição. O paciente tem uma mãe ou irmã que sofre da doença ou que nunca teve filhos.
Também pode ser o início de períodos menstruais que ocorreu em uma idade precoce. E estes se caracterizam por serem frequentes e/ou durar 7 dias ou mais. Outra coisa que também pode ser afetada é ter um ímen fechado. Isto pode bloquear o fluxo menstrual durante seu período. Se a dor ocorrer regularmente, você deve marcar uma consulta com seu ginecologista para avaliar o estado de seus ovários a fim de descartar ou diagnosticar a doença. Estamos de volta e para falar um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre a endometriose, essa doença que acomete várias mulheres, temos o Dr. Valdir Inácio. Ele é ginecologista e obstetra. Vai estar falando um pouco mais, dando informações para nós sobre esse tema de hoje. Olá, Dr. Valdir, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar com vocês, falar sobre essa doença que atinge tantas mulheres. Sim, um prazer é nosso. Temos para o senhor a nossa primeira pergunta, né, Sara? Sim, podemos já ter notado na matéria, aprendido um pouquinho já como que atua nessa doença, a endometriose, mas o senhor, doutor, com suas palavras, poderia nos explicar o que é a endometriose? Vamos lá. Endometriose é encontrar o tecido que deveria revestir somente a parte interna do útero. Então, aonde o bebê fica albergado dentro do útero, tem um tecido que reveste ele, que se chama endométrio. Quando a gente encontra esse tecido que deveria revestir somente essa parte interna fora dele, se chama endometriose. E esses tecidos, que quando encontrados fora do útero, fora da parte interna do útero, revestindo essa parte interna, são estimulados pelos ovários, seja pelo estrogênio, também pela progesterona, eles inflamam. E a inflamação desses tecidos que faz com que as pacientes sintam dor e é um fator importante de infertilidade para essas pacientes que são portadoras de endometriose. Uhum. E, doutor, quais os sintomas físicos da endometriose e quais as causas? Vamos lá. A paciente que tem endometriose, ela começa a sentir os sintomas causados por essa doença, pelos tecidos que estão inflamando todo mês, logo na adolescência. Nas primeiras menstruações, ela começa a sentir cólica, a cólica menstrual, que muitas mulheres acham que é um sintoma normal. Então, ela começa a sentir dor no abdômen inferior, na região lombar baixa, de forma cíclica, de forte intensidade. Quando ela começa a ter a sua vida sexual, começa a iniciar a sua vida sexual, ela pode sentir dor em algumas posições mais profundas. Quando ela tem relação, ela sente dor nessas posições mais profundas, o que vai afetar a sexualidade e a vida sexual dela. Ela tem outros sintomas que podem ocorrer. Então, ela pode ter dor no ombro direito durante o período menstrual, o que pode ser um indício de lesões de endometriose no diafragma. Ela pode ter, acompanhado dessas cólicas, são sintomas muito comuns, ela sentir fadiga intensa, dor, um cansaço nas pernas, ela transpira bastante, ela tem uma sudorese fria, ela pode ter fadiga, uma fadiga intensa, altera o humor, muitas relatam que nesse período, não só pela dor, mas aumenta a irritabilidade, ela tem boca seca, e ela também, nesse período, quando a endometriose acomete os nervos que captam a sensibilidade do intestino, ou os nervos que estão envolvidos com a aferência da sensibilidade da bexiga, ela pode ter tantos sintomas urinários, quais são eles? Ardor para urinar durante o período menstrual, ela tem uma vontade de ir toda hora no banheiro. Muitos desses sintomas acabam simulando uma infecção urinária e muitas dessas pacientes chegam até nós falando que tratam repetidamente infecção urinária no período menstrual. E os sintomas intestinais. Ela tem, às vezes, náusea, ela tem um inchaço importante do abdômen, tem dor para evacuar durante o período menstrual e, às vezes, uma sensação de que ela nunca conseguiu esvaziar, não conseguiu evacuar tudo o que ela precisava. Esses são alguns dos sintomas mais frequentes da endometriose. E, doutor, como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico de endometriose, ele é feito como todo diagnóstico em medicina. Começa
com a história da paciente, ela trazendo essas queixas para a gente. A gente pergunta se dentro da família dela ela tem algum histórico de endometriose, ou pacientes, ou a mãe ou a irmã tinham cólicas. Por que isso? Porque hoje a gente sabe que a hereditariedade é um fator super importante nessa doença. Quando ela tem a mãe que tinha endometriose, a irmã que tem endometriose, ela tem 7 vezes mais chance de ter endometriose quando comparado com uma pessoa, com uma mulher na idade dela que não tem história na família. Então, a gente junta a história familiar dela, a história, as queixas dela, e com o exame físico, a gente vai notar alguma nodulação, algum espessamento que pode aumentar a nossa suspeita. Os exames de imagem, eles vêm para mapear as lesões que a gente já fez o diagnóstico, através da história da paciente, história familiar e do exame físico. Os exames de imagem recomendados para mapear essas lesões são a ressonância magnética, e a gente sempre pede de pelve e abdômen total com preparo intestinal, e a ultrassonografia para mapeamento de endometriose com preparo intestinal, ambos realizados com um radiologista especialista em endometriose. Doutora, nossa outra convidada, Carolina Salazar, ela falou que a gente já vai introduzir ela, né, que ela vai participar também aqui com a gente hoje do programa. Ela comentou que tem uma cirurgia que cura a endometriose. O senhor poderia nos explicar como funciona essa cirurgia? Então, isso é importante, a gente explicar um conceito até a gente chegar no tratamento cirúrgico, né? O conceito que foi desenvolvido por um médico americano chamado David Redwine, onde que as pacientes nasciam com as lesões. Então, elas nascem com essas lesões e essas lesões vão progredindo estimuladas pelo estrogênio produzidos pelos ovários. Uma vez que você acredita nesse conceito, a cirurgia é uma opção de tratamento considerado curativo. Quando a gente consegue retirar essas lesões de forma completa, uma vez que a gente consegue ter êxito nessa retirada de forma completa dessas lesões, vai trazer qualidade de vida de forma permanente e melhorar a fertilidade dessas pacientes. Então, a cirurgia, sim, quando a gente começa a falar com a nossa paciente que tem endometriose, as opções de tratamento, sejam as opções de tratamento para os sintomas, sejam as medicações hormonais, medicações analgésicas, anti-inflamatórias, ou mudanças no estilo de vida, a gente está tratando os sintomas. Quando a gente pensa em tratar a cirurgia ou a doença, a cirurgia vem como uma grande opção, mas ela deve ser realizada de forma completa. A gente tem uma opção, a gente tem uma oportunidade para realizar essa cirurgia. Essa cirurgia a gente chama de single shot, porque a ideia é, na primeira tentativa, a gente tirar todas as lesões de forma completa para trazer alívio tanto dos sintomas como melhorar a fertilidade de forma permanente para essas pacientes. Entendi, doutor. Peço que o senhor aguarde só um pouquinho. Vamos falar agora com a Caroline. Caroline? Olá, boa tarde. Olá, um prazer tê-la você aqui. Você é jornalista e autora do blog Endometriose e Eu. É isso? Quer falar um pouquinho? Isso, eu sou capitã também da Endomarcha Time Brasil, né, que é o único movimento mundial em prol de conscientizar sobre a endometriose no mundo, né, surgiu em 2014, e eu sou capitã brasileira desde então já agora iremos voltar, né, à marcha presencial agora dia 25 de março, né, que é o mês mundial de conscientização da doença, e depois de 3 anos de pandemia, né, que eu fiz virtual, porque é um evento com aglomeração. Então, além do blog, né, eu sou autora do blog Endometriose e Eu, e capitã da Endomarcha, e também sou autora do @aendoeu do Instagram. Né? Então, o Dr. Redwine, desde o final dos anos 70, na verdade, ele estava começando quando eu nasci. Né? Eu nasci em 78, ele estava começando. Ele sempre disse que a origem da endometriose deveria ser algo muito simples, né? E que ele sempre falou que era algo que surgiria no embrião. Então, depois de muitos estudos, né, dele, de 2010 para cá, já tem estudo de endometriose em fetos. O que seria essa doença embrionária? Né? A endometriose, no conceito da doença embrionária, não é um endométrio que descama e se espalha, até porque a doença ela não se espalha, ela apenas se aprofunda. Mas é uma malformação nos ductos de Miller, né, que é um tecido que forma alguns órgãos reprodutores da mulher, como o útero, as trompas e a parte superior da vagina.
que durante a formação embrionária, por algum motivo ainda desconhecido, ele se desloca dessa origem, que seria para a formação desses órgãos, né? E se alojam no embrião, né? E aí essas lesões que se alojam no embrião, como o Dr. Valdir falou, ao longo da vida, ela vai se manifestando, né? A partir do estrogênio. Nosso ápice do estrogênio é na primeira menstruação, na menarca, que é onde a gente sente muita dor. Eu mesma menstruei aos 13 anos e quase morria de dor. E não sabia o que eu tinha. Hoje eu sei que era devido à endometriose que eu nasci com essa doença. Por quê? Além do estrogênio que a gente tem, né, e assim, os ovários também na formação deles ali, também tem essa liberação, as próprias lesões têm sua inflamação, né? Por isso que a maior parte das portadoras, mesmo sem menstruar, ela tem dor, né? Que foi o meu caso. Né? Hoje eu sei, com o estudo que eu tenho já nesses 10 anos estudando os conceitos desenvolvidos e introduzidos pelo Dr. Edward na endometriose, eu sei que eu nasci com a doença e que eu sempre tive endometriose. E demorei 18 anos, só tive o diagnóstico aos 31 anos de idade. E quais algumas das suas conquistas como ativista? Assim, a minha grande conquista hoje no Brasil foi ter idealizado o dia 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Né, esse é um projeto de lei, né, que eu lutei 8 anos, né, sozinha para termos esse dia no Brasil, e é um projeto de lei que começou em 2014 como municipal na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, logo após a primeira Endomarcha, né, que é no centro-oeste do Brasil. Né, nós tivemos a primeira Endomarcha em 2014 e o dia escolhido, 3 de março, foi justamente devido à primeira edição da Endomarcha no Brasil e no mundo, que foi dia 3 de março de 2014. Foi até uma quinta-feira. Hoje, a data oficial é o último sábado do mês de março, né? Por isso que eu falei que esse ano será no dia 25 de março. Então, e conscientizar essas mulheres, para mim, também é um grande feito, né? Além do dia 3 de março. E a minha maior luta agora é a modernização do ensino acadêmico, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem um ensino sobre endometriose baseado nessas evidências científicas de 2010 para cá. Porque de 2010 para cá surgiram estudos de endometriose em fetos, tem vários na internet, só pesquisar, de endometriose em meninas nascidas sem útero, aí já prova que a endometriose não vem da menstruação, porque essas meninas não têm útero para menstruar, e de endometriose antes da primeira menstruação. São meninas que tinham dores pélvicas e que não tinha diagnóstico, porque as lesões sutis, que não aparecem no exame de imagem, é a primeira lesão da infância e da adolescência, né? São lesões brancas, lesões vermelhas, que não são ensinadas nas universidades de medicina. Por isso que a maior parte dos cirurgiões, das cirurgiãs, não conseguem uma cirurgia efetiva, uma cirurgia curativa, como o Dr. Valdir falou, logo na primeira cirurgia, né? Porém, a maioria retira parcialmente, porque cauteriza a lesão. Sim, Caroline, excelente trabalho esse, né, que vem sendo feito, sim, para orientar mais as mulheres, para deixar esse assunto em mais evidência, que realmente ainda não está, né, no auge, né, da sociedade, para falar sobre isso. Eu agradeço pela sua participação, tá bem? Bom, vamos deixar aí as suas redes sociais para as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho e estar junto com você também nessa luta, nessa causa, né, nobre. Sigam lá no @aendoeu. Sim, com certeza. Já dei uma olhada e já coloquei para seguir. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradecemos a você. Até a próxima. E doutor Valdir? Doutor Valdir? Queremos agradecer ao senhor, doutor, por todas as informações que o senhor nos passou. Foi de grande ajuda, tenho certeza. Sim. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Acho que é sempre importante a gente falar de uma doença que é considerada uma das 20 maiores dores crônicas do mundo. Uma doença que impacta a vida da mulher em todas as fases, desde a adolescência, vida adulta, vida familiar, vida sexual, vida no trabalho e depois na menopausa. Então é sempre bom trazer informações de qualidade, igual a Carol faz aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, doutor. Vai. Até. E vamos agora para uma matéria e já voltamos com o nosso programa Rompendo o Silêncio. A endometriose é mais comumente diagnosticada em mulheres na faixa de 30 e 40 anos. Mas pode afetar qualquer mulher que tenha períodos menstruais.
Certos fatores podem aumentar ou diminuir o risco de endometriose. Fatores de riscos mais elevados. Você tem uma mãe, irmã ou filha com endometriose. Sua menstruação começou antes dos 11 anos de idade. Seus ciclos menstruais são curtos, menos de 27 dias. Seus ciclos menstruais são pesados e duram mais de 7 dias. Fatores de risco menores. Você já esteve grávida antes. Sua menstruação começou tarde na adolescência. Você se exercita regularmente mais de 4 horas por semana. Você tem baixa gordura corporal. Cirurgia é a única maneira de saber com certeza se você tem endometriose. Entretanto, primeiro seu médico perguntará sobre seus sintomas e histórico médico. Fará um exame pélvico e possivelmente alguns testes de imagem. As imagens permitem que os médicos procurem dentro do corpo por sinais de uma condição médica. De acordo com o Escritório de Saúde da Mulher, a endometriose pode afetar mais de 11% das mulheres americanas entre 15 a 44 anos. É mais pronunciada nas mulheres na faixa etária de 30 e 40 anos e pode dificultar a gravidez. Os pesquisadores acreditam que a endometriose pode afetar 1 em cada 2 mulheres com infertilidade. Eles também indicam que existe uma ligação entre a endometriose e outros problemas de saúde das mulheres e suas famílias. Estes incluem alergias e asma, doenças autoimunes, incluindo esclerose múltipla, lúpus e alguns tipos de hipotiroidismo, síndrome de fadiga crônica e fibromialgia, alguns tipos de câncer como câncer de ovário e câncer de mama. Já estamos de volta e temos aqui hoje com a gente para falar mais sobre o tema e esclarecer mais sobre o que acabamos de ver na matéria, a Ariane Estevam, que é terapeuta e mentora. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ariane. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Cíntia. Obrigada pelo convite. É uma honra poder participar e poder ajudar a esclarecer tantas mulheres aí que sofrem desse mal, né? Sim, eu tenho uma pergunta, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem algo que possa agravar a endometriose, seja um fator genético, seja hábitos da pessoa, talvez até alimentação também. A questão genética, a endometriose de fato não é uma doença genética, tá? Mas ela pode acontecer numa família aí que tem essa predisposição. Mas a genética também a gente desenvolve ou não de acordo com o nosso estilo de vida. Eu, na minha casa, por exemplo, sou a única que tenho, tá? Mas o que agrava realmente é o estilo de vida. Então, pode estar relacionado com uma má alimentação, rica em industrializados, ultraprocessados, ao estado de espírito da pessoa, vamos dizer assim, uma vida totalmente ansiosa, estressada, ao sedentarismo. Então, os hábitos de vida contam muito, né, nessa questão. Então, uma pessoa que tem hábitos de vida ruim, uma predisposição a desenvolver doenças de cunho inflamatório, como é a endometriose, né, vai ser mais fácil de se desenvolver aí, ou seja, deixa as portas abertas para a doença entrar quando a pessoa tem hábitos ruins. E Ariane, a endometriose pode ser confundida com uma outra doença? Então, a questão aí não é nem tanto a confusão, vamos dizer assim, mas existem algumas questões que são importantes de serem abordadas, né, como a questão até mesmo da abordagem médica para chegar no diagnóstico, né? Por exemplo, tem um exame, né, que é um marcador tumoral, que já foi tirado do protocolo para diagnóstico da endometriose lá em 2015, né? Mas alguns médicos ainda insistem em pedir. É válido, sim, mas o marcador tumoral ele pode ou não dar alterado
numa portadora de endometriose. E quando ele não dá alterado, às vezes o médico descarta a doença, quando na verdade a pessoa pode ter a doença e esse diagnóstico pode vir a ser clínico. Tem uma outra questão também que é a adenomiose, né, que muita gente diferencia as doenças, quando na verdade a adenomiose é a endometriose acometida no útero. Então a pessoa acha que tem adenomiose e que vai tirar o útero e vai resolver tratar a doença e não vai ter mais nada. Não, ela tem a endometriose e o foco maior estava no útero. Então tem diagnósticos, por exemplo, pessoas que chegam ao diagnóstico por um espessamento do endométrio, e nem todo espessamento vira endometriose e se caracteriza endometriose, mas pode evoluir para tal. Então, são algumas coisinhas aí que realmente a gente precisa ficar atenta, né, e entender o que é cada coisa. Uhum. E você falou aí que tem a ver também com a primeira pergunta que eu tinha feito, com o estado de espírito, isso tudo pode também tá dando, né, essa abertura para a endometriose. Quais os sintomas, ou melhor, quais os sintomas emocionais a endometriose pode causar? Bom, a começar, né, até mesmo pelo diagnóstico e como ele é recebido e até mesmo, né, dado ali pelo médico que fez a avaliação. Então não é nada bacana você receber um diagnóstico de uma doença, né, que é uma doença que não tem cura e que muitas vezes está relacionado à infertilidade, e muitas mulheres descobrem que tem endometriose quando está nessa questão pela busca da maternidade, né? Então você já recebeu um diagnóstico desse, de uma doença que tem cunho inflamatório, né, que pode ser altamente dolorida, causar dores incapacitantes, que não tem cura, né, e que pode causar infertilidade, entre aspas, também, é complicado. Mas tem toda uma outra questão, né, além desse abalo emocional, tem toda uma questão que agrava tudo isso, que é o desequilíbrio hormonal, né? Então, a pessoa que é portadora de endometriose, ela já tem uma baixa de progesterona. A progesterona é um hormônio no nosso organismo que age como antidepressivo e, consequentemente, desequilibram outros hormônios, né? Como é o caso da testosterona também, né? Muitas portadoras relatam a falta de libido, mas a testosterona não tem a ver só com a libido, né? Ela é energia de vida, é o tesão pela vida. E muitas vezes se perde tudo isso, né? E qual seria o melhor tratamento para esses sintomas emocionais? É todo um conjunto, né? Não adianta martelar só na questão emocional, porque né, são os hábitos de vida que podem levar também a esse desequilíbrio hormonal que desencadeia, né, e potencializa essa ação de depressão, né, de fadiga excessiva, enfim. Então, praticar atos de vida saudáveis é fundamental para qualquer ser humano, independente de ter endometriose ou não, né? A atividade física, uma boa alimentação, o sono, né? Uma qualidade de sono e, enfim, a dieta de baixo, né? Voltando na alimentação, a dieta de baixa carga glicêmica também é importante, né? A pessoa que come muito carboidrato em excesso, normalmente carboidrato ruim, ela já é mais cansada, já é mais desmotivada, já é mais fadigada. Então tem, né, muita coisa envolvida de fato, mas a prática de atividade física estimula a testosterona, né, estimula os hormônios do bem-estar, então ela é fundamental, e entre outras coisas mais, né? E olhar para a doença como uma oportunidade de mudar o estilo de vida realmente, ver aonde que está pegando, né? Qual é a promoção de saúde que eu preciso fazer ali que eu estou deixando de fazer, né? Olhar para a doença como uma oportunidade realmente de mudar e não ficar até mesmo se vitimizando, né, por ter a doença e agora o que eu faço? Não, vamos atrás, vamos buscar ver o que eu posso melhorar na minha vida como um todo. Uhum. E qual o perfil de mulheres que mais te procuram, assim, para esse tratamento de endometriose? Talvez seja porque estão querendo ter filho e não estão conseguindo, para saber se realmente estão com endometriose, algum outro caso. Que tipo de mulheres? Bom, a gente parte para as duas mais, né? As duas mais são realmente quem está buscando a gestação, né? Não consegue engravidar, ou já passou por inúmeros abortos, e aquela que cansou de sofrer, que não aguenta mais sentir dor. Ariane, temos mais uma perguntinha para você. Nos escuta? Então, como foi, assim, quando você descobriu, né, que você tinha endometriose?
Olha, foi bem complicado no começo, até porque eu levei quase 12 anos para descobrir a endometriose, né? Eu era uma pessoa que era sintomática, né, até então, e o primeiro sintoma foi a questão de não conseguir engravidar. Mas o diagnóstico veio muito tempo depois, quando realmente eu comecei a sentir as dores incapacitantes após uma cesariana. E aí foi anos também para chegar, né, com dor, quase morrendo, incapacitada totalmente no período menstrual, enfim, até chegar no diagnóstico, né? Parecia que entrava uma faca em mim, eu andava totalmente curvada, assim, sabe quando você não consegue nem respirar de tanta dor, e até que veio o diagnóstico. E quando veio o diagnóstico é aquela coisa, né? O médico vira para você e fala assim, para de menstruar e cirurgia, ele só te dá 2 caminhos, né? E aí eu falei, cirurgia não. Fugi de todos os médicos que quiseram me operar, até porque eu comecei a pesquisar e vi essa questão da cirurgia de mulheres fazendo 1, 2, 3 e nada adiantava, nada resolvia, enfim, né? E aí eu fui para o bloqueio de menstruação, né? Como muitas acabam entrando nesse caminho também. Até que teve um momento na minha vida que eu falei, não aguento mais. Mesmo bloqueando tudo, a dor voltou, né? E aí eu comecei a sofrer tudo de novo, e até por conta dos efeitos colaterais negativos até de todos esses hormônios, né? Que a gente sabe que tem. Passei por depressão, síndrome do pânico e pedi um dia para morrer. Cheguei ao ponto de pedir para morrer. Falei, não, chega, se for para continuar assim, realmente eu não quero mais, né? E fui dormir naquele dia chorando, né? Isso eu falo sempre, né? Porque realmente eu vejo que muitas mulheres se identificam com isso, né? Sofrer cansa, né? A dor, ela é maçante, né? E aí no dia seguinte eu acordei com um despertar diferente. Aí eu falei, não, tem que ter um propósito nisso tudo, não é possível, né? E aí eu comecei, falei, não tinha mais nada a perder, larga o hormônio, né, sintético, né, falei, agora eu vou viver minha vida e fazer o que eu não fazia até então por mim. Eu tinha uma alimentação completamente errada, eu era uma pessoa totalmente estressada, né, atividade física eu fazia, ok, né, mas eu tinha umas questões meio erradas aí, né, ruins, hábitos ruins, né. E aí eu comecei a mudar tudo isso, falei, não tenho mais nada a perder, e fui mudando, né, tudo sozinha, pesquisando, filtrando, enfim, até que realmente eu cheguei literalmente para mim, é a cura. E aí quando eu cheguei nesse ponto, nesse patamar, eu falei, meu, tem tanta mulher sofrendo, eu preciso gritar isso para o mundo, né, e comecei a divulgar, né, tudo que eu tinha feito por mim e que poderia, né, outras mulheres estarem fazendo por elas também, e consegui, de repente, trilhar ali um caminho semelhante. E com isso eu fui vetada de muitos grupos aí, né, me cortaram, falaram, como assim, a louca tá falando que tem cúrcuma melhora, que o limãozinho, a água, tá difícil, enfim, né, não pode ser isso. E aí nasceu a Endometriose Sem Censura, que hoje é a maior rede de apoio a portadoras de endometriose do Brasil, com mais de 60 mil mulheres, e com mais de 60 mil vidas ajudadas aí, que realmente hoje vivem essa transformação, que conseguem menstruar normalmente sem dor, né, que tem relação sem dor, que conseguiram engravidar, são mais de 6 mil mulheres, e assim a gente vai. Ai, que bom. E você mencionou que tem um livro, você está com ele, poderia mostrar? Eu tenho um livro que conta toda a minha trajetória, né? O meu caminho passou pela endometriose, e aí eu conto desde o início, tudo que foi feito, todo o meu protocolo, né? Porque cada um é único, onde conta toda a minha história até chegar ali na remissão, nos exames onde a doença não aparece mais. E que comprova a cura. Que bom, fico feliz por você. E foi um prazer ter você aqui conosco, tá bem? E espero outra oportunidade também ter novamente você aqui. Muito obrigada, foi uma honra. Felicidade, Ariane. Um abraço, bye. E vamos agora para uma matéria e já voltamos. Se você sofre de endometriose ou conhece alguém com a condição, você provavelmente sabe como pode ser desconfortável, por causa das câimbras abdominais e dores de cabeça que ela causa. Tudo isso se deve ao tecido endometrial que cresce fora do útero. Muitas pessoas não estão cientes dos sintomas incomuns. Muitas vezes, os primeiros indicadores de endometriose são desconforto gastrointestinal. De acordo com pesquisadores do Centro de Pesquisa Ginopatológica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
O crescimento excessivo do endométrio ou células endometriais fora do útero e se formando no intestino podem causar problemas gastrointestinais crônicos e extremamente dolorosos. Neste caso, os médicos deverão remover uma amostra do tecido por laparoscopia para determinar se trata ou não de endometriose. Dores no apêndice. De acordo com pesquisas publicadas pelo Centro Nacional de Saúde, o crescimento do tecido endometrial causa inflamação na área do apêndice, e os sintomas se assemelham muito aos da apendicite. Se a endometriose for o culpado, é provável que o apêndice fique inflamado, mas não cause febre ou o aumento da contagem de glóbulos brancos. Refluxo ácido. Os pacientes podem ter dificuldade para digerir os alimentos, sentir ardor na garganta e na região do estômago, ter cólicas abdominais e inchaços, náuseas, vômitos, regurgitar os alimentos e experimentar episódios de diarreia antes e durante a menstruação. Desconforto na bexiga. Se você tem uma vontade incontrolável de urinar durante seu ciclo menstrual, você pode ter o que é conhecido como cistite intersticial. A pesquisa realizada pela clínica Mayo descreve essa condição como pressão sobre a bexiga que ocorre durante o ciclo menstrual de uma mulher, como consequência de lesões endometriais. A cistite intersticial é extremamente difícil de diagnosticar, porque seus sistemas se assemelham muito ao de uma infecção urinária. As queixas mais comuns incluem dor pélvica e um constante desejo de urinar. Você vai sentir que sua bexiga está cheia, mesmo que tenha acabado de ir ao banheiro. A endometriose pode ser tratada com frequência. Você pode precisar de vários tipos de tratamento. Se você tiver algum sintoma, consulte o seu médico. E estamos aqui novamente, temos conosco, através do Zoom, a Patrícia Vitorino, que ela é naturopata especializada em saúde da mulher. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre endometriose e contribuir para esta consciencialização e ajudar as mulheres lá em casa. Sim, o prazer é nosso tê-la conosco. Antes de começar aqui, a gente fazer nossas perguntas sobre esse tema de hoje, né, que é bem vasto, assim, de informações, eu gostaria que explicasse um pouquinho essa sua área, onde você atua, do que se trata, naturopata. A naturopatia é uma das áreas das terapias não convencionais, portanto, ela está inserida na medicina natural e, essencialmente, ela atua tendo por base plantas medicinais, uma alimentação terapêutica, medicina ortomolecular, que na verdade é a utilização de vitaminas, de nutrientes, de fitonutrientes para, portanto, levar o corpo, portanto, tudo isto na substituição dos produtos químicos e toda esta componente que nos é dada, que já nos é fornecida pela natureza, utilizá-las para conduzir o corpo a um estado de reequilíbrio e de saúde. Olá, tudo bem, Patrícia? Eu tenho sim uma pergunta já para você. A endometriose causa infertilidade? Então, estatisticamente, entre 30% a 40% das mulheres com endometriose efetivamente têm infertilidade ou experiencia infertilidade. Aliás, muitas vezes, muitas mulheres até descobrem endometriose quando se deparam com a infertilidade. Contudo, tal como mostra esta estatística, a maioria das mulheres consegue engravidar sem aparente problema. Eu acho que é sempre importante aqui ressaltar que quer a mulher consiga engravidar ou não esteja a conseguir, há sempre uma componente inflamatória da doença que afeta, portanto, esta fertilidade, não é? Há sempre uma maior prevalência de radicais livres, substâncias inflamatórias na zona pélvica que vão condicionar a qualidade do óvulo ou do espermatozoide, que também se vai deparar com condições menos favoráveis quando chega ao útero, mas mesmo assim muitas mulheres conseguem engravidar. Agora, claro que quanto mais controlada tiver a doença, maior também
a probabilidade. E quais as chances de uma mulher ter um filho antes ou depois de fazer os tratamentos? Em primeiro lugar, vai depender muito do tipo de tratamento, não é? Se é natural, se é cirurgia, portanto, depende do tratamento de que estamos a falar, mas falando aqui então do tratamento natural, aumenta muito as chances de efetivamente conseguir ter uma gravidez e não só, ter uma gravidez saudável. E eu gostava aqui de explicar essencialmente o porquê, portanto as várias razões. Primeiramente acaba por melhorar a qualidade do óvulo, vai melhorar também a receptividade do útero e a capacidade de implantação do embrião, e também vai melhorar as condições em que o feto se vai desenvolver ao longo da gravidez, há uma menor probabilidade de complicações durante a gestação. Então, tudo isto que é abordado em consulta, numa consulta de naturopatia, acaba por ser essencial, sempre uma preparação para quando a mulher está a pensar em engravidar, apesar disto se estender a qualquer mulher, não é? Na verdade, as mulheres portadoras com endometriose sentem mais este impacto, não é? De uma preparação com um tratamento para gestar, e sentem-se, claro, que traz menos complicações para um bebê e para a gravidez em si. E seria mito ou verdade? Eu já vi relatos de mulheres que falam que depois que tem um filho, ela sendo portadora de endometriose, depois que consegue engravidar, os sintomas passam, às vezes diminui, às vezes ela até é curada. Lá está, na endometriose tudo é possível e depois cada corpo é um corpo. Na verdade é um mito, ok? Que a mulher depois de engravidar fica curada. É um grande mito, contudo isto efetivamente em algumas mulheres elas experienciam após a gravidez uma remissão dos sintomas, porque há uma grande exposição durante 9 meses à progesterona. Portanto, a progesterona é uma hormona que muitas das vezes está com déficit nas mulheres com endometriose, e o facto de haver altos níveis de progesterona durante este tempo e da mulher estar exposta vai trazer benefícios que muitas vezes fazem com que as lesões dos focos de endometriose regridam. E por isso é que muitas mulheres, não muitas vezes, algumas vezes as mulheres experienciam essa diminuição dos sintomas, mas há de tudo, ok? Há mulheres que agravam os sintomas após a gravidez, há mulheres que não sentem qualquer diferença, então é um mito porque não é regra. E vimos a Ariane há pouco falando que ela sim foi tratada naturalmente, né? A minha pergunta seria se existe tratamento natural para a endometriose, o que você fala? Sim. Existe tratamento natural, claro que sim, e eu diria que é um dos grandes pilares para um tratamento de endometriose mais duradouro, que atua na causa raiz. Portanto, eu diria até que é o único que atua na causa raiz, não é? Porque muitos dos outros acabam por silenciar os sintomas. O tratamento natural é o único que vai ao fundo da questão. O tratamento natural que eu utilizo, portanto, baseia-se na utilização de medicinais, de fitonutrientes, de vitaminas, na adequação também do estilo de vida, numa alimentação saudável e lá está, acabamos por dar mais qualidade de vida àquela mulher e as lesões de endometriose regridem, ficando a mulher em remissão. E aqui há 2 pontos essenciais que eu gostava de destacar no tratamento natural, portanto, onde eles incidem. Um deles é na inflamação. A endometriose é uma doença essencialmente inflamatória e muitas das vezes o tratamento mais comum, mais utilizado pelos médicos, ignora completamente esta questão. Portanto, é essencial combater a inflamação porque a própria doença desenvolve-se num meio inflamatório, ela beneficia deste ambiente inflamatório para progredir, por isso é essencial combater esta inflamação, porque ao combatermos a inflamação estamos já a diminuir a probabilidade da doença desenvolver.
e a outra é também uma disfunção no sistema imunitário. Então, quando nós temos um tecido semelhante ao do endométrio fora do local correto, que é precisamente isto que acontece na endometriose, quase sempre há uma disfunção do sistema imunitário, porque há aqui uma falha na imunovigilância em que ele não reconhece que este tecido não está fora do lugar. Por isso, o tecido cresce num local que não é suposto e não é removido pelo nosso sistema imunitário. Então, ao conseguir, no tratamento natural, conseguimos otimizar este reconhecimento do sistema imunitário, torná-lo mais capaz para impedir o desenvolvimento destes focos e fazer, pelo contrário, a regressão dos mesmos. E assim, falando um pouquinho de alimentos, existem alimentos que podem ajudar, né, na prevenção ou no tratamento da endometriose? Teria algumas dicas para passar para nós? Sim, a alimentação é fundamental, é muito importante na endometriose porque tem o poder de redirecionar o curso da doença. Então, dependendo da forma como as mulheres se escolhem alimentar, assim vai direcionar. E aqui, fazendo uma analogia, nós podemos estar a colocar mais lenha na fogueira ou, por outro lado, a apagar o fogo. Então, podemos utilizar a alimentação para potenciar a propagação da doença se tivermos uma alimentação inflamatória, rica em processados, em açúcar, portanto, em gorduras, por exemplo, de óleos que foram processados, margarinas. Tudo isso acaba por aqui pegar mais fogo naquilo que já está incendiado, digamos. Portanto, a doença já é inflamatória e nós temos a criar mais inflamação. Pelo contrário, se nós dermos comida de verdade ao corpo, como a alimentação rica em fruta, em vegetais, em cereais de qualidade, nós vamos estar a dar ao corpo os nutrientes que ele precisa para combater a endometriose. E eu queria ressaltar aqui 3 tipos de alimentos que todas as portadoras de endometriose deveriam ter presentes na sua alimentação. E são eles os frutos vermelhos, os mirtilos, as framboesas. Eles são extremamente ricos em antioxidantes, que combatem diretamente aqui os mecanismos pelos quais a endometriose se desenvolve, vai progredindo. O outro são as frutas cítricas. Há um estudo de 2018 que mostra que o consumo de mais de uma porção de fruta cítrica por dia tem uma redução no risco de endometriose de 22%. Então, ainda é bastante. E por último, vegetais verdes escuros, como é o caso do agrião, da rúcula, das couves, das acelgas. Este grupo é um grupo rico em indoltrascarbinol, que é um inibidor natural da aromatase, enzima que ajuda a mulher a manter níveis adequados de estrogênio, uma vez que na maioria dos casos de endometriose que eu acompanho, há um hiperestrogenismo associado a esta doença. Então, estes vegetais têm esse poder que faz toda a diferença na alimentação. E Patrícia, você tem aí as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Sim, uma das coisas que eu gostaria de ter dito também a mim mesma quando fui diagnosticada com endometriose é precisamente que o tratamento convencional não chega, ok? A ser submetida a uma cirurgia ou tomar uma pílula. Se a mulher quiser optar por esse tratamento, saiba que é apenas uma pequena porção daquilo que pode ser feito para tratar a endometriose, que há muito mais a fazer, que podemos atuar diretamente nas causas e que é possível, sim, regredir totalmente a doença, viver sem sintomas da doença e viver sem dor, acima de tudo, que é um dos principais pontos que roubam muita qualidade de vida às mulheres. Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Patrícia. Foi de muito aprendizado, né, Cíntia? Foi muito bom tê-la aqui hoje com a gente. Muito obrigada pelo convite, espero mesmo ter ajudado. Foi um prazer participar neste Rompendo o Silêncio. Obrigada. Até a próxima. Bye.
Então vamos assistir ao nosso testemunho e depois voltamos com o Momento Rompendo Silêncio. Como é que vai? A senhora, seu nome é? Claudina. E a senhora usou a água, como foi que a senhora usou a água? Sim, quando eu cheguei, na igreja, desenganada. A senhora foi desenganada dos médicos. A senhora tinha o que para ser desenganada? Eu tinha vários problemas, Eu tinha uma doença chamada endometriose de 3º grau, Que eu sentia muitas dores. Tinha dias que eu tinha que ficar numa bacia com água gelada para amenizar as dores, E comecei a ir nos médicos, fazer exames. Cheguei a fazer ainda 2 cirurgias. E na 2ª cirurgia o médico me desenganou. Ele falou que com 6 meses aquele mal ia voltar, aquela doença, e eu não ia viver, eu não ia suportar as dores. E quando foi 6 meses voltou, E eu, sim, as dores. Aí eu comecei a entrar em depressão, tomar antidepressivo, tomava 7 tipos de medicamento. Tudo isso por conta desse problema. Ficava nervosa, tinha desejo de tirar minha própria vida. E foi nesse período que eu cheguei na igreja, Recebi o convite e fui na igreja e comecei a fazer uso da água. E comecei a tomar água. Ia no médico e ia na igreja, mas quando eu comecei a colocar minha fé em prática, Deus... A fé inteligente. Ela não deixou de ir nos médicos, mas também não abandonou a fé. É isso que tem que ser feito. As dores deveriam ser insuportáveis. Não existe dor boa, Não, senhor. Era insuportável, que eu chegava a ponto de ter vontade de tirar minha própria vida. E fazendo uso da água, bispo, eu me senti renovada, senti curada e parou as dores e hoje eu não sinto mais. Tem mais nada hoje? Senhor. E depois, posso falar do meu esposo? Que o ano passado ele foi atropelado e teve o traumatismo, craniano, e foi desenganado. Ele no leito, lá entubado, o médico me falou que ele estava estável, que era para mim me preparar. Ali são as fotos dele, Então, esse momento aqui, realmente parecia que estava morrendo ali, Isso, o médico me preparou, Ele me chamou e conversou comigo, que se eu já estava sabendo que ele estava estável e que se ele acordasse, ele ia ficar em estado vegetativo, Cadeira de roda, não ia falar, não ia conhecer as pessoas. Só que na oportunidade que eu tinha de entrar lá na UTI, eu fazia uso da água. Eu ia na igreja primeiro, pegava a água no domingo cedinho, consagrava e levava à tardinha e passava nele. Como é que ele está agora? Tá bem, graças a Deus. Já está vindo na igreja? Já, tá vindo sim. Tá aí agora? Olha só ele ali, E ficou realmente um buraco na cabeça dele. Olha só o buraco que ficou. Olha só, pessoal. Dá para perceber daí? Olha só. Vira assim de ladinho, senhor. O pessoal vê. Olha só o buraco que ficou. Tá vendo? E o senhor tá bem? Tô bem. Tá vendo aqui, pessoal? Essa fé inteligente. O marido estava no hospital e ela foi lá, levou a água, fez o uso da fé. O médico estava fazendo o que tinha que ser feito, mas ela estava fazendo o que precisava ser feito. Amém. Deus abençoe. E a senhora também, parabéns pela sua fé, viu? Pode ir, acompanha ele. E aqui estamos novamente para encerrar este programa. E que lindo testemunho, Tudo a ver com o tema de hoje. A gente viu que através da fé, essa senhora foi curada e foi curada sim de endometriose. Para alguns não tem cura, para outros sim existe a cura de várias formas, de várias maneiras. E vimos aí que essa senhora foi curada do estágio 3 de endometriose através da fé. A fé que ela depositou no altar no Senhor Jesus, Tudo é possível. E temos aqui um versículo para você.
dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então o Senhor Jesus, Ele dá essa força. Só Ele pode dar, né, essa força e multiplicar a força daquele que está se achando ali de cabisbaixo, está se achando sem vigor, né? Deus, Ele pode e quer te dar essa força hoje, agora, neste exato momento, através dessa oração que vamos fazer por você que está em casa, que nos acompanhou nessa programação e que de repente está sofrendo com endometriose ou até algum outro sintomas, né, de doença, e até mesmo não seja doença, mas seja problemas em sua casa, sua família, seja o que for. Deus, Ele tem o poder de transformar tudo, né, Sara? Sim, sim. Então vamos já falar com Ele, né, Cíntia? Porque, como a Cíntia estava falando, nosso Deus, Ele é capaz de transformar, de mudar qualquer situação. Mesmo que de repente, como ela falou, você foi diagnosticado com essa doença e os médicos já falaram, como ouvimos também hoje aqui no programa, né? Não tem cura. Foi também o que a senhora do testemunho ouviu, que não tinha cura. E hoje ela está curada. Hoje podemos ouvir há pouco o testemunho dela, fazendo uso da fé que você tem, você também pode ser curada. Vamos então orar? Vamos. Fecha os seus olhos e vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, aqui estamos para invocar ao Senhor, meu Deus, para a vida, meu Deus, dessas pessoas que esteve conosco nessa programação, meu Pai. De repente tem pessoas que foram, sim, meu Deus, diagnosticadas com a doença incurável. Ela está ali com aquela palavra de morte, aquela palavra de derrota que recebeu de um médico, que recebeu de alguém, seja na saúde ou seja uma palavra de morte também em outra área de suas vidas. Meu Pai, sabemos que para o Senhor, meu Deus, tudo é possível. Sabemos que o Senhor, meu Deus, pode transformar qualquer situação, meu Pai. Ainda que seja, meu Deus, uma doença incurável. Então eu te peço que o Teu Espírito, meu Pai, possa agora, meu Deus, agora, neste exato momento, invadir, meu Deus, a casa, a vida, o ser, o corpo, meu Deus, dessa pessoa que está doente, que está diagnosticada, meu Deus, com câncer, uma depressão, uma endometriose, seja qual for a doença, que neste exato momento ela venha ser curada. Em o nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba agora a cura do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, eu determino que essas pessoas venham ser curadas da dor, do mal que vem carregando desde há muito tempo em suas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque eu tenho certeza que o Teu poder chegou, meu Pai, nessas casas, nessas vidas. E assim também eu te apresento, meu Deus, os familiares, meu Pai, a vida financeira e todas as áreas da vida dessas pessoas, meu Pai, e crendo que a transformação já foi feita através dessa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, Sara. Chegamos ao fim de mais um programa. Só que antes de ir, queremos fazer o convite aí para você vir, né, até uma das nossas igrejas, Universal. Temos a nossa sede nacional aqui na 2420, na Dufferin Street. Também aparece na sua tela o nosso número da nossa central aqui. E assim, não é só aqui não, você que nos assiste talvez na província de Manitoba, do British Columbia, do Quebec, nós também temos igrejas nessas províncias, em breve teremos nas outras províncias, mas você pode nos dar um telefonema e pegar o endereço certinho da nossa igreja e você ir falar com o pastor, com a esposa do pastor, você é mulher, falar com a esposa do pastor, o pastor vai te acompanhar num tratamento, não é, Cíntia? Num conselho. E de repente você esteja aí, se está impossibilitada de chegar até a igreja, liga pra gente, a gente faz visita também, né, Sara? Fazemos uma visita, de alguma forma, vamos chegar até você, estamos aqui para ajudá-los.
Sim, então por hoje é só, né? Nos vemos então na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.